Já sentiu aquele frio na espinha que não tem explicação? Aquele que não vem do vento, mas de algo dentro de você. Um arrepio que sobe pela coluna, te aperta o peito e sussurra segredos que você não quer ouvir. Segredos do fundo do mar. Segredos de muito antes do mar existir. Na Vila da Penumbra, esse frio é o ar que se respira. E ele te pega pela garganta, te devora a alma e te mostra verdades que a sua mente jamais deveria ter conhecido. É lá que a história do Dr. Gabriel Almeida se perdeu. E talvez a sua também esteja prestes a começar. Gabriel era um arquiteto, um desses caras que veem beleza na decadência. Para ele, uma casa caindo aos pedaços contava mais história do que um prédio espelhado e sem alma. Formado nas grandes capitais, vivia mergulhado em projetos de restauração, mas algo o chamava para longe, para o que ele chamava de os cantos esquecidos do mapa. Foi assim que a Vila da Penumbra apareceu na sua rota, um ponto minúsculo no litoral do Nordeste, quase apagado pela névoa constante e pela indiferença do tempo. Quando chegou, a vila era exatamente o que ele esperava, um punhado de casas tortas, espremidas entre a rocha e o mar cinzento. O cheiro era de salitre, peixe podre e uma umidade persistente que impregnava tudo. A névoa, espessa e fria, engolia as ruas estreitas, dando um ar fantasmagórico a cada passo. Os poucos moradores, pescadores com rostos marcados pelo sol e pela solidão, o observavam com uma curiosidade velada, quase apática. Não eram hostis, mas distantes, como se vivessem num mundo à parte. Gabriel alugou uma casinha velha, no limite da vila, com vista para as ondas que quebravam incessantemente nas pedras lá embaixo. Passava os dias caminhando, fotografando, desenhando. Encontrava a arquitetura colonial singela, mas com detalhes curiosos, alguns ornamentos que pareciam fora de lugar. Símbolos meio geométricos, meio orgânicos, gravados em algumas fachadas, em portais de pedra desgastados. Tentava perguntar aos moradores, mas as respostas eram sempre evasivas. Coisa de antigo, doutor, diziam, ou deixa isso pra lá, não faz bem mexer. A curiosidade de Gabriel, no entanto, só aumentava. Havia algo de errado naquelas pedras, naquela vila. Um zumbido baixo, quase imperceptível, que ele começou a notar nos momentos de silêncio. Parecia vir do fundo do mar, ou talvez das próprias rochas. Uma vibração constante que parecia ressoar em seus ossos. E a névoa, ela não dissipava. Em vez disso, parecia se adensar à noite, rastejando pelas portas e janelas, trazendo consigo um frio cortante e, às vezes, um cheiro estranho, metálico e úmido, como de cobre e algas esquecidas. Uma tarde, explorando a parte mais antiga da vila, Gabriel encontrou as ruínas de uma antiga igreja. Só restavam paredes sem teto, um esqueleto de pedra coberto de linho. Dentro, o chão era irregular e algumas lajes pareciam ter afundado. Limpando a vegetação rasteira, ele notou algo que fez seu coração disparar. Sob um pedaço de rocha tombado, havia degraus. Degraus que desciam para a escuridão. E não eram degraus comuns. Eles eram feitos de uma pedra escura, quase negra, e não seguiam uma linha reta. Curvavam-se de um jeito estranho, quase orgânico, como se tivessem sido talhados por algo que não pensava em ângulos retos. A adrenalina era grande, a curiosidade insana. Gabriel voltou para casa, pegou sua lanterna mais potente e uma corda. Voltou à igreja e, com um misto de excitação e um medo crescente, começou a descer. O ar lá embaixo era pesado, parado, com cheiro de mofo e algo mais. Algo que ele não conseguia identificar. Uma sensação de antiguidade tão profunda e doída. Os degraus pareciam se estender por uma eternidade. A luz da lanterna mal vencia a escuridão. As paredes ao redor eram lisas, úmidas, mas com as mesmas inscrições estranhas que ele havia visto nas casas da vila. Só que aqui, elas eram mais densas, mais nítidas, formando padrões impossíveis de decifrar. Quanto mais descia, mais o zumbido, aquele canto grave, ficava forte.
Não era um som, era uma ressonância que vibrava dentro de sua cabeça, em seus dentes. Ele sentiu um mal-estar, uma tontura leve, mas persistente. A mente de Gabriel, acostumada à lógica e à ordem da arquitetura, começava a se sentir distorcida. Ele sentia que os espaços ao seu redor não faziam sentido, que as paredes se inclinavam de um jeito que desafiava a gravidade, que a distância entre os degraus mudava a cada passo. Chegou a uma câmara gigantesca. A luz da lanterna se perdia na imensidão do lugar. No centro, havia uma estrutura. Não era uma construção, mas algo que parecia ter crescido dali. Uma massa escura, polida, com tentáculos de pedra que se estendiam por todos os lados, se retorcendo em formas não euclidianas. Era uma aberração arquitetônica. Era impossível de conceber. Gabriel pisou nas pedras úmidas e escorregadias do chão. O canto agora era um coro gutural, vibrando por todo o seu corpo. Seus ouvidos doíam. Sua cabeça parecia que ia explodir. Ele se aproximou da estrutura, não conseguia entender o que via. Não era de pedra, não era de metal, não era orgânico. Era tudo isso e nada disso. Parecia pulsar, e o canto. O canto veio direto da estrutura, uma melodia grave, sem palavras, mas que enchia a mente de Gabriel com imagens. Imagens de um tempo que não existia. De estrelas frias, distantes, de cores que ele nunca havia visto, de seres que se moviam em dimensões além da nossa compreensão. Sentiu a insignificância da humanidade, a fragilidade de sua existência, a ilusão de seu conhecimento. Era como se o universo inteiro se derramasse em sua mente, desfazendo cada verdade, cada lógica que ele já havia construído. Ele gritou. Um grito abafado pela imensidão da caverna, pela melodia estrondosa que parecia arrancar sua alma do corpo. As mãos tremiam, a lanterna caiu e se espatifou no chão, deixando na escuridão quase total, apenas com uma leve luminescência vinda da estrutura. Aquela luz, ele percebeu, era a própria escuridão tomando forma. Ela dançava e se contorcia, revelando padrões ainda mais complexos, mais perturbadores, que pareciam se mover e mudar a cada piscar de olhos. Gabriel sentiu um toque, não era físico, era na mente, uma voz, ou milhares de vozes, sem palavras, mas com uma compreensão imediata. Não eram vozes humanas. Eram antigas, frias, cheias de uma sabedoria que não era para mortais. Elas falavam de ciclos cósmicos, de verdades ocultas por eons, de entidades que dormiam sob a terra e o mar, esperando. Elas revelavam que a Vila da Penumbra não era apenas uma vila, mas um selo, uma rolha, que a estrutura era um mecanismo de contenção, um amortecedor para o que havia abaixo dela. E que agora o selo estava fraco. Ele, Gabriel, com sua curiosidade insana, havia ajudado a afrouxá-lo. A última coisa que ele viu antes de sua mente ceder foi o movimento. A estrutura começou a vibrar mais forte, e as pedras ao seu redor, as próprias paredes da caverna, pareciam se expandir e contrair, como um pulmão cósmico. O canto se tornou um rugido, um lamento de 1 milhão de anos, e Gabriel sentiu seu corpo se tornar leve, sua mente se esfacelar em 1000 pedaços, cada um deles absorvendo uma verdade terrível. Ele não era mais Gabriel, era um eco, uma porta. Demorou dias para os pescadores mais corajosos da Vila da Penumbra descerem e o encontrarem. Não foi o corpo que os assustou, mas o olhar. Os olhos de Gabriel estavam abertos, fixos, mas não viam nada. Ouviam tudo. Eram olhos que tinham testemunhado o fim do universo, a verdade por trás do véu, a insignificância de tudo o que conhecemos. Ele estava sentado no chão úmido da câmara, murmurando, mas as palavras não faziam sentido. Eram sílabas estranhas, sons guturais que pareciam ecoar o canto da estrutura. Quando o trouxeram de volta à superfície, a névoa parecia ainda mais densa. Os moradores, que antes eram apenas apáticos, agora o olhavam com um medo profundo, quase reverente. Alguns até se ajoelhavam, como se ele fosse um novo tipo de profeta,
ou talvez uma vítima, ou ambos. Gabriel nunca mais falou uma palavra compreensível. Passou o resto de seus dias na velha casa, à beira do precipício, desenhando. Seus desenhos não eram mais de casas ou pontes. Eram de formas impossíveis, geometrias alienígenas, padrões que se contorciam e pareciam vivos na folha. Ele desenhava as estrelas, mas não as que conhecemos. E desenhava o mar, mas um mar que guardava segredos mais antigos que o próprio tempo. À noite, do alto do penhasco, dava para ouvir o canto. Era mais forte agora, e a névoa, ela nunca mais se dissipou completamente da vila da penumbra. Ela abraça a todos, como um manto gelado. E às vezes, quando o vento sopra do mar e traz consigo um cheiro metálico e úmido, os moradores antigos da vila juram que ouvem, por entre o canto do mar, um novo som, um sussurro. Uma voz de 1001 eras, chamando. E eles sabem que é só uma questão de tempo, até que o selo se rompa de vez. E então, o frio na espinha não será apenas um pressentimento. Será a realidade. E você, meu caro, você ainda está aqui, ainda respirando esse ar gelado. E o canto, você já o ouve.